Aqui eu tenho as duas laterais prontas. Então aqui o tecido está dobrado e o crochê também, para eu ver a medida que eu vou precisar para fazer o forro da bolsa. Então desse lado aqui, eu vou deixar aqui um dedo mais ou menos. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Agora que eu já separei aqui o tecido do forro, eu vou fechar as laterais. Passar aqui os dois fios, vou dar um nó. Aqui eu pego aqui os dois fios e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fechando com um ponto baixíssimo. Tem que ter certeza que tá pegando dos dois lados. A parte que eu fechei vai ficando assim. Eu tenho que ir fazendo ponto baixíssimo virado aqui para frente da bolsa, porque a parte de trás fica sem essa correntinha aqui. Então, a outra parte que eu for fechar, essa parte aqui, eu não posso fazer desse jeito. Eu tenho que virar aqui e fechar ela de cima para baixo. Que eu vou estar de frente com essa parte da frente da bolsa. Então, eu vou fechar aqui as 4 partes. Então, eu fechei aqui as 4 partes, ficaram assim. Agora, eu vou fazer uma carreira aqui de ponto baixo aqui em cima. Fiz a laçada inicial. Prender aqui na lateral. E fazer uma carreira de ponto baixo aqui.
Aqui em cima eu faço um ponto baixo. E continuo aqui fazendo ponto baixo. Então, vou seguir aqui por toda a volta fazendo ponto baixo. Então, eu fiz aqui a carreira de ponto baixo por toda a volta. Que eu vou fazer mais um ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, em cima desse primeiro ponto. Agora eu faço aqui uma correntinha. No próximo ponto eu começo outra carreira de ponto baixo. Então, eu vou fazer assim, eu vou seguir fazendo algumas carreiras de ponto baixo. Aí, quando chegar aqui, eu fecho um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, começo outra carreira, vou fazer algumas carreiras de ponto baixo. Aí, venho mostrar como que ficou. Essa parte aqui vai ser a pala da bolsa, a parte de cima, onde eu vou prender a alça. Então, vou seguir fazendo algumas carreiras de ponto baixo. Então, eu segui aqui fazendo a carreira de ponto baixo. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto baixo. Essa tira aqui é onde vai ficar a alça. E aqui, para terminar a carreira, eu faço o ponto baixíssimo. Ficou assim a tira, ó. Agora eu vou acertar aqui a bolsa e marcar onde eu quero colocar as alças. A minha marcação ficou aqui. Para eu achar aqui essa marcação, eu marco coloco o marcador numa parte, depois eu uno aqui. Vou unir essas duas partes aqui, essas duas partes, onde eu costurei, onde eu emendei o crochê, e vou marcar do lado de cá. Aí fiz as duas partes, aí fiz as duas marcações de um lado. Depois vou arrumar a bolsa assim. Isso aqui vai ficar para dentro. Mesmo assim, mesma coisa. Com os dois fechos que eu fiz aqui, as duas emendas, de um lado e do outro. E marco aqui a outra parte. Assim que eu acho a marcação. Pode ser mais fechado, mais aberto, depende do gosto de cada um. Então, eu vou fazer uma correntinha e andar com ponto baixo até essa marcação aqui.
Aqui é onde ficou a emenda, onde eu subi com os pontos baixos, ficou aqui marcado. Então, agora aqui eu vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui uma outra faixa, começando aqui, pegando a correntinha pelo lado de fora. Pelo lado de lá da correntinha, eu faço o ponto baixo. Porque essa parte aqui eu vou virar. Fazer um pouquinho aqui, já mostro como que vai ficar. Então, eu fiz aqui o ponto baixo pela parte de fora, até chegar aqui na marcação. A minha alça eu vou deixar ela aqui na metade do marcador. Então, a minha alça entra aqui. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou fazer 6 correntinhas aqui. Vou medir aqui para ver. A correntinha tá lá atrás, eu vou pular agora os 6 pontos. 4, 5. E agora aqui eu vou prender a minha correntinha. Vai ficar esse buraco aqui para entrar a alça depois. Agora aqui eu vou prender a correntinha. Com ponto feito só na parte de trás. Fazer mais uns 2 aqui. Colocar a alça para ver se ficou legal. Então, aqui tá a marcação. Vou tirar aqui o marcador. E a alça depois vai entrar aqui. E aqui ela vai ficar escondida aqui na parte de dentro dessa pala.
Então, vou seguir aqui fazendo o ponto baixo pela parte de trás do ponto. É só nessa parte aqui que eu vou fazer o ponto feito pela parte de trás. Só para poder virar aqui, fazer essa vira aqui. Aqui onde vai entrar a alça. E aqui eu tô pegando o ponto pela parte de trás. Depois eu sigo fazendo ponto baixo para voltar até essa altura aqui. Então, vou seguir fazendo ponto baixo aqui, pela parte de trás. Depois aqui nessa marcação eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou medir a alça aqui pelo meio do marcador. Vou fazer 6 correntinhas e prender ela aqui na parte de trás da argolinha. Vou fazer isso pelos 4 lados. Vou contornar. Fazer aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. E aqui eu termino fechando com ponto baixíssimo. Então, fiz aqui as 4 partes. Ó. Do lado de cá também. Agora aqui eu fiz a primeira carreira, que eu vou virar essa pala assim para baixo. E vou fazer agora uma quantidade de ponto baixo até chegar aqui. Nessa parte aqui, onde eu igualo a pala dos dois lados. Chegando aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui dentro. Pontos baixos. Prendo com ponto baixo. E sigo fazendo as 5 carreiras de ponto baixo. Então, aqui eu terminei. Ficou aqui marcado o emenda do ponto baixo. Eu rematei o fio. Eu arremato o fio passando ele por dentro de algumas linhas. Dou um nozinho, continuo passando e fica aqui o fio. Posso cortar, mas como eu vou colocar o tecido, acho que eu nem vou cortar. Agora aqui eu vou dobrar essa parte aqui onde eu fiz o ponto baixo, pego pela parte de trás. Aqui eu vou colocar a alça aqui, vou costurar ela aqui, ver se eu vou botar rebite, ainda vou ver o que eu vou fazer. E vou prender ela aqui. Vou ver a altura e fazer a mesma coisa do outro lado.